de Tiradentes na próxima terça-feira, jogos da 12ª rodada do Campeonato Nacional. E atenção para as nossas transmissões aí, porque vai ter muito jogo sendo transmitido no feriadão aqui na Bandeirantes. Começando amanhã já com o Vasco da Gama e São Paulo, o jogo é às 18h30 lá em São Januário, claro, a transmissão Bandeirantes. Também amanhã, no mesmo horário, tem Chapecoense e Botafogo. Às 8 da noite, a nossa segunda transmissão entre Vitória e Corinthians. O jogo é lá no Barradão. Aí você vai falar, mas o jogo do São Paulo começa às 6h30, do Corinthians às 8. Como é que vai transmitir? Calma, minha gente. Terminou a bola de rolar lá em São Januário, a gente já passa imediatamente para o Barradão, onde Vitória e Corinthians vão se enfrentar. Ainda neste sábado, tem Cruzeiro e Grêmio que se enfrentam 8h30 da noite no Mineirão. No domingo tem jogo 11 da manhã. Olha aí, para quem gosta desse horário, eu gosto desse horário, viu? Das 11 da manhã no domingo, melhor do que 8h30 da noite. O Internacional vai receber o Mirassol lá no Beira-Rio. Depois, às 4 da tarde, Santos e Fluminense, transmissão Bandeirantes, é claro, e eu chamo a atenção para essa partida porque teremos muito provavelmente o Neymar em campo, não é? Se tudo correr bem, se tudo der certo e o planejamento que está colocado aí pelo Santos for cumprido, Neymar estará em ação contra o Flu nesse domingo às 4 da tarde e o microfone Bandeirantes também estará lá. Coritiba e Atlético Mineiro jogam no mesmo horário e às 18h30 tem Bragantino e Remo e a segunda transmissão do domingo aqui na Bandeirantes, Palmeiras e Atlético Paranaense que se enfrentam na Arena do Verdão. A rodada termina no domingo, 7h30 da noite, com a partida entre Flamengo e Bahia, que jogam no estádio do Maracanã. E eu preciso aqui falar também, lembrar que temos João Fonseca, deveríamos ter, não é, já o João Fonseca em ação. O jogo estava originalmente marcado para as 8 horas da manhã, mas as partidas da quadra central lá de Munique estão atrasadas e, por enquanto, João Fonseca e Ben Shelter ainda não estão em quadra. Isso deve acontecer na sequência, e nos próximos minutos. A partida originalmente estava marcada para as 8h20 da manhã, depois passou para as 9 da manhã, agora passou para as 10 horas. Então, dentro de instantes, os dois tenistas devem duelar por um lugar nas semifinais do ATP 500 de Munique. Uma semana muito boa aí do tenista brasileiro. Vamos torcer, a parada não é fácil. O norte-americano é número 6 do mundo, 6 do ranking mundial. E a gente vai torcer e empurrar o João Fonseca, o jovem tenista brasileiro que luta para chegar a mais uma final de competição importante e internacional. Bem, minha gente, é isso. Eu desejo a todos uma sexta-feira coisa linda, um excelente final de semana, um feriadão aí para quem vai poder aproveitar também espetacular. Estaremos juntos aqui nesse feriado. É o meu plantão, viu, Pedro? É o meu plantão, viu, Thaís? Eu não sei como é que tá o plantão de vocês aí, mas estarei aqui firme e forte ao lado do futebol brasileiro. O Jornal Gente fica por aqui. Você fica com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Desde 1997, o programa mais descolado da TV. Eu sou o Gustavo Frison e a partir de agora essa tradicional revista de variedades está de volta em um novo formato, agora no formato rádio com imagens, para movimentar e acompanhar de perto a região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens e, claro, trazer um pouco do dia a dia dessa que é uma das regiões mais importantes do país. Então já anotem aí, porque nossos encontros estão marcados todas as sextas e sábados, sempre a partir das 10
10 horas da manhã, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas e também pelo YouTube, ao vivo, no canal da Rádio Bandeirantes Campinas. Eu vou esperar por vocês. Rádio Bandeirantes. E no programa de hoje nós trazemos um convidado muito especial, inclusive já está aqui, acordou cedo, está aqui conosco, Oscar Magrini, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. São 36 anos de carreira, envolvendo teatro, cinema, televisão. Muito bom dia, seja bem-vindo, Oscar. Bom dia, meu querido amigo Gustavo, estamos aqui na Rádio Bandeirantes. Eu levantei cedo, como você falou, para vir para cá, para bater esse papo, só coisa de amigo mesmo, mas estava te devendo essa, que bacana, que deu certo. E o Oscar tem uma rotina de dia, de noite, de madrugada, ele roda muito, então realmente para ele estar aqui é amizade. Minha mãe tá tudo certo, cheguei ontem tarde, 9 horas, mas levantei cedo, cheguei cedo ainda. Chegou pra cedo? Bem às 10, eu falei 11h30, não, 10, amigo. Mas estamos em casa, tá tudo certo e vamos que vamos. A vida é assim, né? A gente tem que curtir os momentos, os prazeres da vida, e é um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Muito bom receber um E Oscar. com todos os ouvintes, com certeza. É isso aí. Oscar, para começar a nossa conversa, eu queria conhecer um pouco da sua história. Você foi professor de educação física, atuou nessa área, enfim, foi dono de locadora de vídeo, dono de academia em Santos, você é santista, enfim. Como é que se deu essa transição para a carreira de ator, enfim? Qual foi o momento que você decidiu fazer essa mudança? Gustavo, e como é que essa carreira, como é que foi esse processo? Bom, pra já assim, eu sempre gostei de ver televisão, sempre via todos os filmes que aconteciam em Santos, eu sou da época dos cinemas antigos, cinemão de 1000 lugares, 900 lugares. Cinema 800, de verdade. Cinemão de rua, de verdade, é. Então, desde criança eu ia no cinema, gostava de ver novela, desde preto e branco ainda, imagina, eu sou de 61, sou dos anos 60, via as novelas em preto e branco e tal, e gostava daquilo que eu fazia, de ver. Imitava, dublava ali, tentava fazer a voz igual, saí desde menino. Aí fui crescendo. E aí eu era atleta, fiz judô, comecei judô com uns 14 anos de idade, e aí depois fiz educação física, me formei em 82 na FEFS, hoje Unimes, e aí dei aula no Saldanha da Gama, porque em Santos existem vários clubes, Saldanha, Vasco, Regatas, Internacional, Portuários, dos ingleses, enfim, tênis clube, um monte de clube. Você tem praia e tinha um clube, né? Sim. Interessante. Piscina, sauna, shows, tinha tudo. E aí, com o tempo, os clubes foram acabando. Ainda existe o Internacional, o Saldanha da Gama, aí o Vasco também veio, o Regatas tiraram, vão comprar não sei o quê. Dos ingleses, acho que ainda existe, sim, existe, o tênis clube, então já foram sumindo os clubes. Foram perdendo a força. Foram perdendo a força, porque, pô, os anos 50, 60, 70, 80, clube na praia, clube é fantástico. Enfim, aí me formei e montei no Saldanha uma academia de ginástica do Saldanha da Gama, da Rigueto. Vim para Campinas, comprar aqui na Rigueto, montei a academia toda lá, então me formei em 82, comecei a dar aula em 83, fui até 87. Em 87, eu montei a minha locadora de vídeo com a minha irmã. Chamava-se Videoteca. Aquelas fitas VHS grandes. Ficava na fila para pegar o filme, ficava né? na fila, sexta-feira. Tinha que devolver segunda-feira tudo rebobinado, que senão pagava multa, aquelas coisas. Tem isso, né? Eu ia na sexta-feira, pegava aquelas... drama, comédia e tal, dividia tudo direitinho, a pessoa puxava... As tinha VHS? O nome, e aí tinha um roteiro, o diretor, os atores, e um resuminho do que se tratava o filme. Sim. Então tinha tudo lá. E aí eu já estava fazendo isso aí, mas com a locadora de vídeo, isso foi em 90, eu montei em 87. Então, olha só, eu dava aula, eu trabalhava na Sabesp, me formei em Educação Física. Trabalhava na Sabesp das 7 da manhã até as 6 da tarde. Pegava minha moto... Não, na Sabesp trabalhava no almoxarifado. Sim. Tá. Uniforme da Sabesp, saneamento básico do estado de São Paulo. E entrei lá meu pai veio a falecer em 80, eu trabalhei na Gracioso, consultora navio, aí consegui entrar na Sabesp em 80, 81. E aí eu trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde, pegava a moto, que era na ponta da praia, pegava a moto, dava um Saldanha de aula das 6 da tarde até as 10 da noite, todo dia. Me virava. E aí começou a arriscar em 85, fazer como modelo. Eu já tinha, um cara comum, 1,80 m, 81. E você é bem tímido, né?
Bastante. E o cabelo castanho, e tinha 25, 26 anos, é aquela idade, Gustavo, do homem, que não é nem um teenager e nem um homem de 30, 32, 33 anos. Eu tinha 25, 26, pô, tu tá naquele meia fase, né? Tinha os caras mais bonitão, os caras mais altos que eu, cara quadradona. Mas eu fui tentar para não existir uma frustração. Tipo, pô, eu podia fazer comercial, não fiz. Eu podia fazer isso aí, não fiz. Deixei, marquei. Mas eu fui. Sim. Então, aí as pessoas estavam na Sabesp, servindo as caixas lá, Nupri, Liva, Cano, Polegada, aquelas coisas todas que eu aprendi fácil. Eu falei, vem cá, eu te vi... Você está fazendo um comercial? Eu falei, estou fazendo um comercial de cerveja, disso, aquilo. Mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, pô, eu faço comercial, mas é paralelo, eu tenho que trabalhar aqui, tá, pô, mas tem que falar. Enfim, aí trabalhando nisso tudo, mandando aula de ginástica, academia, modelo, eu tinha... As minhas férias eram, eu comprei uma moto, numa 125, por uma XL, eu ia para as férias para o Nordeste, entendeu? Aí eu larguei tudo isso, porque o bichinho do teatro mordeu, eu fui fazer um teste, eu vou tentar como modelo. Mas modelo era uma fase, uma transição da vida, porque eu queria mais. Eu queria estar fazendo novela, eu queria estar com aqueles caras da caixinha que a gente vê em casa, que é só ligar. Quero conhecer esses caras, quero ter amizade com ele, almoçar, estar junto. Eu quero fazer novela. Então, eu vendi a locadora de vídeo para minha mãe, para a sócia dela, vendi os pesos, porque nesse inteirinho da academia, desculpa, eu dei aula até 87, eu montei em 87 a videoteca. Aí em 90, 91 eu vendi a minha academia de ginástica, já era modelo e saí de Saldanha da Gama. Então eu subi e desci a serra com Fiat Uno, com 3 atores, às vezes 4, rachando gasolina, para ensaiar num grupo de arte Boi Voador, que era do Ulisses Cruz, que comandava, aprender teatro, o Boi Voador, aprender teatro, onde saiu um monte de atores de lá também. E aí eu falei, vamos embora. E aí eu deixei de ganhar um dinheiro, porque cadê o Magrinho? Tá em São Paulo, cadê o Magrinho? Tá no lugar. Então eu tinha um cara que eu pagava para dar aula para mim. Aí ia na Sabesp. Então eu saí da Sabesp, saí de Saldanha, vendi academia de ginástica, vendi meus pesos, eu montei uma lá em frente ao Caiçara da Grama, com a Lica, vendi meus pesos. E aí eu fui fazer teatro em São Paulo, ensaiando 12 horas por dia, sem ganhar nada. Aliás, deixando de ganhar. Não ganhando nada para fazer isso, mas deixei de ganhar um dinheiro que era bacana. Aí não tenho vergonha de falar, não. Falei, mãe, minha conta tá negativa. Minha mãe com um dinheiro lá ainda. E eu perdi meu pai, eu tinha 18 para 19 anos. Entendeu? Eu queria sair fora, meu sonho era sair fora, ir para os Estados Unidos, tá aí, tem empresa de carro, transporte, aquela coisa. Mas não, eu tinha a minha mãe, tinha a minha irmã e tinha meu irmão caçula. Eu era o homem, mas era do meio, a minha irmã é mais velha. Então, vou ficar por aqui mesmo. E comecei a batalhar. Mas é isso que eu quero, é isso que eu quero, fazia. Aí até ter um teste para fazer uma peça com a Matilde Mastrange, vi no jornal. E aí eu comecei a minha carreira como ator em 1990. Teatro, cinema e televisão nesta ordem. É isso que eu ia perguntar, porque você é casado com a Matilde Mastrange, enfim, já há 36 anos. 36 anos. Tem uma filha que mora Uma filha, Isabela, casada há 7 anos, mora em Michigan e que me deu, esse ano, nos deu de presente uma netinha, Sofia, que já fez 7 anos e 3 dias. Hoje, nasceu dia 14, 7 anos. 7 meses e 3 dias. A ansiedade tem essa criança grande, né? Ela tem 7 meses e nasceu lá em Americana. Então a gente ficou lá em setembro, quando ela nasceu. Depois ficamos lá mais 40 dias no gelo. Para minha mulher é muito difícil, porque é muito friorento. Sim. Lá faz menos 13, menos 14, sensação térmica de menos 25. Tudo branquinho, tudo legal, parece cena de filme, tá? Sim, eu curti bastante, eu saía, vai pra onde? Tá nevando? Eu vou filmar, bicho, não tenho isso no Brasil, E eu parecia um louco andando debaixo do gelo e filmando. Aí eu curti demais. E a minha netinha maravilhosa, aqui, ó, que legal. Ó. Olha lá, olha o sorriso. Essa é a Sofia. Essa é a alegria sua hoje. 7 meses, bens a Deus, perfeitinha e aí com saúde. Você conheceu a Matilde, que já era muito famosa na Matilde época. Matilde era super famosa, fazia filme, fazia teatro. E eu fui fazer o teste para entrar, 20 atores, eu era o único que era modelo. Eu conversei muito, o verbo era forte. Aí o produtor Jancilade falou assim, olha, pela tua cara de pau, eu vou deixar você fazer o teste. Porque eu não era ator, eu era modelo. Eu falei, mas eu tenho meu currículo aqui, eu tenho filmes publicitários, tenho fotos, tenho desfile. Não, mas você tem DRT?
O que é isso? Daí tem um registro de ator, não tenho. Mas se você permitir que eu faça esse teste, a pessoa se entra. Comecei a argumentar, ele falou assim, para tua cara foi na de pau, insistência. na insistência. Pô, mas não é o que tinha que ser, Gustavo. Eu fiz 20 atores, eu era um modelo. E eu peguei, trabalhar com Gianni Ratto, Matilde Mastrange, John Herbert, Adriano Reis, Sim. apresentando Oscar Magrini. Era tudo que eu queria. Os atores que eu via desde a infância. A Matilde, que eu tinha locadora de vídeo, os filmes dela. Eu era mais velha que eu, 8 anos. Eu não tinha idade para ver os filmes da Porto Chanchada, eu assistia. Cara, então Deus faz tudo direitinho. Eu falei, Matilde, Deus demorou 8 anos para fazer a pessoa perfeita para você. E ela concordou, não? Me atura há 36 anos, pô. Beijo, meu. Ai, meu Deus. E aí a carreira começou a andar, enfim. E você, em determinado momento, me aparece fantasiado, entre aspas, de Ralph Tortelli, no Rei do Gado. Um símbolo da dramaturgia brasileira, uma grande novela de 1996, que eu imagino que foi um divisor de águas ali, né? Praticamente. O Ralph era essa novela do Benedito do Rui Barbosa, uma novela fantástica, foi a única que reprisou, está agora, ainda hoje, se vocês forem ver no Globoplay, é a 5ª vez que apresenta essa novela. Foi uma novela incrível. O Benedito era um autor à frente do seu tempo. O que ele escrevia está fazendo 30 anos. Foi em 96, estamos em 2026, 30 anos. E foi minha 5ª novela. Até então, Oscar Magrini era mais um ator que estava fazendo as novelas. Uma participação aqui, uma novela ali, enfim, novela inteira. Mas o Oscar Magrini é mais um ator. Aí nessa aí, foi para fazer, que essa história eu já cantei mais de 1000 vezes, eu só tinha 30 capítulos de vida. Você foi para isso, para 30 capítulos. 30 capítulos. Falei, mas será que não tem Magrini? Não tem, será? Benedito assim, não veio grupo de estudo. E você vai ser amante da mulher do Rei do Gado, você tem que morrer para dar continuidade à história. Eu falei, porra, novela das 9, minha primeira, né? Sim. Já pensou eu com a Silvia Pfeiffer conversando? Um puto elenco, um elenco fantástico. Elenco de verdade. Do Rei do Gado, com uma história incrível. Que este que vos fala era um cafetão, era violência contra a mulher, tinha os sem terra, tinha Brasília, tinha um senador, tinha tudo esses ingredientes que vocês veem até hoje, 30 anos atrás. E a minha vida, a minha sobrevida, no capítulo 30, eu morreria. Só que me mataram no 135 e virou quem matou o Ralph, não era para ser nada disso. Olha então o que eu fui no que conquistando se sendo um transformou. vilão, e isso em 96. Em 97 eu ganhei o prêmio Contigo, o maior vilão, 1997. Então, você vê só, o pouco que me deram, eu fiz o muito. E o público gostou. Agradou homens, agradou mulheres. A mulherada vinha e falava assim, eu tenho uma raiva quando eu te vejo, quando você aparece ali. Eu falei, muito obrigado. Porque quando o personagem causa isso, causa essa comoção, causa esse desconforto, porque eu vi que era um desconforto, mas ao mesmo tempo ela falava o que não era verdade. Quando eu vejo que você vai entrar, eu desligo a televisão. Mentira, tu não desliga, mãe. Não desliga, não. E até hoje eles brincam, já mandei Rei do Gado. Eu falo, sócio dele. Aliás, foi fantástico, pô. Dali pra frente a carreira mudou, se transformou. Não, eu comecei em 90 no teatro, como eu falei. Sim. 20 atores eu passei, eu ganhei. Em 90 com teatro. Em 91, meu primeiro longa-metragem do Guilherme da Almeida Prado, Perfume de Gardênia. Em 92, minha primeira novela, Deus nos acuda, na Globo, de Silvio de Abreu. Até então eu não parei, Gustavo. Eu falo, chegar é difícil, mas não é impossível. Mas o difícil mesmo é você permanecer na sua profissão, em atividade, trabalhando. Sim. Porque eu tenho cabelos brancos, eu comecei com cabelos pretos. Sim. Eu tinha na televisão, no teatro, eu tinha 26 anos, 27 anos. Então eu tinha cabelos presos, comecei com 32, na novela eu tinha 32, quando eu fiz Deus nos acuda. Mulheres de Areia na sequência, depois foi indo. São 40 novelas no meu currículo. Essa é a minha 10ª peça que eu estou fazendo, Troca ou Não Troca, a minha 17ª peça. E vou fazer agora, tem 2 filmes e um longa para fazer. São 30 filmes de cinema. Isso numa sequência de 90 até 2026. Então, com a graça de Deus, eu me mantenho ativo. Eu faço trabalhos. Sim. Eu fiz a minha primeira novela vertical. Eu sou da antiga, né? Eu tenho 36 anos de carreira. Eu fiz a minha primeira novela vertical. O Marinho me convidaram para fazer novela, o Guilherme falou, Magrini quer fazer uma novela vertical? Eu falei, cara, vamos embora, né? É a digital vertical, que é para isso aqui.
né? Começou, se eu não me engano, eu aprendi isso na pandemia, porque Globo, SBT, Record, Bandeirantes, ninguém mais gravava nada, porque estamos numa pandemia, parou 5 meses. Olha a crise que foi no mundo. Estou falando do Brasil, estou falando da minha área de trabalho. E o que mais se prejudicou foi o teatro, porque as novelas pararam as produções, os cinemas que estavam produzindo pararam, os filmes que eram para ser lançados não foram lançados, porque não podia entrar no cinema, podia fazer e tal. Então tudo parou. E o teatro foi o que mais sofreu. Foi o que demorou para voltar. Eles tentaram filmar para aparecer na televisão, no teatro. Não dá certo. É outra arte. Cinema, teatro, televisão são escola diferente, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. A interpretação é diferente. Eu na televisão é o meu colo aqui, no teatro, no cinema, um olhar de estudo. Se eu fizer isso aqui no teatro, a pessoa da fileira M, D não vai ver. Então eu tenho que fazer uma coisa múltipla, uma coisa grande para as pessoas do teatro ver. No cinema é só aqui. E na televisão é aqui e um pouco mais, e tudo bem, está entendendo, que são as câmeras. Então, filmar um teatro para passar na televisão não era legal. Tentaram de tudo. E aconteceu essa novela vertical. Estou em casa... Que na China já existe com muita força. Na China, há muito tempo. Então, Kawaii é chinês. É uns dramas, umas histórias muito loucas que tem, que o Brasil não faz isso. Mas a gente tem feito. E tem alcançado um mercado grande. Eu fiz a minha primeira. Então, eu achei legal. Falou, pô, Magrinho gostou. Eu falei, cara, gostei demais, porque a gente está acostumado com 4 câmeras. E fazer com celular e com câmera normal. Mas no câmera formato mais pequenininha, no formato menor, vertical, tá chamada novela digital. Então veio para ficar. E a gente está fazendo bastante. O que é melhor, Gustavo? Emprega muita gente. Eu com meus colegas atores, fazendo a interpretação, os personagens, precisa ver o grupo que estava em volta, a produção. Isso é o mais legal, VRA, né? produtora, que é um novo segmento é um novo segmento. Então, o mais legal disso tudo, por que tem na China, por que tem no Japão? Estou no metrô, 20 minutos, 40 minutos, estou vendo a novelinha aqui, ó. Estou vendo a novelinha, vai no ônibus, no metrô, no ônibus, aí acabou, tal, continua. Então, o mais legal disso, que é um entretenimento, é empregando muita gente. Sim. Legal. Hoje estou recebendo com muito carinho aqui Oscar Magrini. Eu falo demais, hein? Isso que é bom, pô. 36 anos de carreira, televisão, cinema, teatro, enfim. São 30 filmes, 17 peças, 40 novelas na bagagem, enfim. Muita história para contar. Então, portanto, não saiam daí. Daqui a pouco a gente volta. Bora. Circuito Fechado, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. O melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord, Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Essa revista de variedades que traz o dia a dia da região metropolitana de Campinas. Hoje estamos recebendo Oscar Magrini, esse grande ator, uma carreira super longeva. Mas antes de nós retomarmos a nossa conversa, eu gostaria de lembrar que a Tria Empilhadeiras é referência em movimentação de cargas no Brasil. Localizada em Campinas, está presente em todo o território nacional, através de distribuidores autorizados, garantindo atendimento próximo e suporte especializado onde você estiver. E tem um grande diferencial, hein? A Tria conta com um dos maiores estoques de máquinas e peças do Brasil. Isso significa entrega disponível e imediata. Nada de esperar meses por equipamento. Nada de operação parada. São empilhadeiras, transpaleteiras, paleteiras e baterias de lítio com qualidade e tecnologia de ponta.
a pronta entrega para gerar mais eficiência, economia e produtividade. Acesse agora mesmo tria.log.br ou solicite sua cotação pelo telefone 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também locação. Rádio Bandeirantes. Hoje conosco Oscar Magrini, essa fera que, aliás, ele conhece a Tria também, hein, Oscar? Estive lá na feira, só do Marcelo propaganda Landia. da Tria. Garoto coroa propaganda da Tria. Marcelo Landia, equipe inteira. Estivemos agora na feira intermodal no Ayambi, no Parque do Ayambi, terça e quarta-feira. Vários estandes, uma feira de logística, tinha o mundo inteiro estava lá. E o stand da Tria, que eu fiquei, ficou fantástico. Fez uma fumaça lá, hein? Fez uma fumaça, uma agitação bacana, ele me agradeceu também, acho muito legal. É uma família muito bacana, gente que batalha, cresceram bastante e arrumam os compradores, as pessoas vão lá, interessante. Pô, Magrini, isso aqui, vamos tirar foto, tirando foto. Aí eu falei, pô, ele está sabendo vender as empilhadeiras. Paleteira, empilhadeira de 3 toneladas, 3,5, 3,8, 3, 4, 15, até 16, até mais tem. Mas o stand estava bem movimentado lá. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Marcelo Orlandi, da Tria Empilhadeiras, enfim. E quem precisar de informação e dúvidas sobre empilhadeiras, pode ligar para o Oscar, que ele está por dentro de tudo. Estou por dentro de tudo, eu faço a venda sem problema nenhum. Dependendo, eu até levo na sua casa. Oscar, o que mais provocou mudanças na carreira de ator na sua avaliação? Com a extinção quase total daqueles contratos longos com as emissoras, enfim, e a chegada das mídias sociais, elas acabaram tirando um pouco o protagonismo da TV, né? Que antes a TV era principalmente o único canal, né? Mas me parece que nem todos os atores, os grandes atores, muitas vezes, conseguiram se adaptar a esse novo formato de vida, né? É verdade, porque antigamente na televisão, então tem a publicidade, o merchandising. Merchandising é quando você vê alguém na história, precisa tirar um dinheiro, aí vai num banco com cartão, é merchandising. Está dirigindo um carro, foca na marca do carro, é merchandising. Vai tomar alguma coisa, um leite, uma bebida não se toma mais, já há muito tempo nem se fuma, percebeu? Nem se fuma nem álcool, não pode mais, mas antes tinha. Aí então vai tomar um refrigerante, foca na marca, tudo isso é merchandising. Então as marcas pagam para aparecer na televisão. E era uma coisa. Aí tinha os comerciais publicitários, e onde os comerciais de cerveja, mulher, sandália, roupa, seja o que for, comercial para vender, então os atores eram chamados para vender, né? Por qualificação, por idoneidade, então aquela pessoa, aquele ator vai vender fulano, ciclano, tão interessante. Muito bem, isso foi nos anos 90, 2000, 2012, 15, já começou diferente com o celular. Então, e as novelas, no caso as emissoras, contratavam os atores, tinham o seu corpo de dramaturgia. Sim. E tinha atores que eram contratados. Eu mesmo na Globo fui contratado, sempre 2 anos mais um, 2 anos mais um. O que é 2 anos mais um? Eu estou fazendo uma novela, meu contrato acaba agora em julho. Aí me chamam para fazer uma novela em junho. Então vamos estender mais 1 ano da novela. Aí se quiser, mais 2, mais 3. Tem contrato de 5, 5, 4, 4, 3, 3. O que é bom nesse sentido é que, até para economizar das emissoras, porque tem ator que era contratado, não, vai ficar na minha casa, vai ficar na Globo. E não deixava as outras emissoras usarem, porque ele era da Globo, ele era do SBT, ele era da Record, ele era da Band, enfim. Sim. Então, eles pagavam para ter o ator no banco de dramaturgia. E aí, então, até então, com o ator é confortável, eu sou da Globo, então eu faço uma novela, descanso 2 anos, 3 anos, e ganhando dinheiro. Você ganha 100% fazendo novela, aí você ganha 50% não fazendo, 60%, 30%, depende do seu contrato, como você vai conversar. Te dava uma estabilidade, né? Praticamente, uma estabilidade, estou tranquilo, eu trabalho, e ao mesmo tempo você não podia fazer quase que mais nada. Sim. Teatro até poderia fazer, mas tinha que conversar muito, porque a prioridade é a novela. Você tinha que adequar a rotina do teatro à gravação da novela. E era horrível, porque, tem um teatro, rápido, eu estou ganhando para fazer novela, então eu tenho que ficar à vontade. Como dizia Marcelo Mastroianni, que nem o cinema é a arte da espera. Às vezes tu chega para trabalhar, 9 horas o estúdio abre, você sai às 7, abre 1 hora, você sai às 9 da noite. Aí tem a externa. Aí quando junta, você chega lá 1 hora da tarde para fazer, você faz a primeira cena, aí tem que esperar a tua colega ou o colega vai contrastar contigo, ele está na externa. Aí ele volta às 6 horas da tarde para fazer 7. Então tu fica 4, 5, 6 horas sem fazer nada. Sim. Então tem que se conciliar. Mas enfim,
E até uma boa para as emissoras, que é o contratante, ter você vai trabalhar por obra. Sim. O Gustavo vai fazer uma novela que vai 6 meses de contrato, 8 meses. O Oscar, 5 meses, 6 meses, depende. Então isso que é legal. Acabou um contrato, você faz outra novela, vai para outra emissora, vai fazer cinema, vai fazer teatro. E existe uma estabilidade de 2 mais 1, 3, 4, 5, e a pessoa fica estável, fica acomodada. Eu acho que o ator tem que estar em caos, tem que estar trabalhando. Vai para lá e para cá, faz cinema, faz teatro, faz televisão, faz cinema, faz televisão, sabe? Fazendo, que nem eu paro, eu fico louco, cansado, mas homem, Senhor, me dê saúde, eu peço saúde para continuar em frente. E você se adaptou bem com as mídias sociais, inclusive quem acompanha você por lá, acompanha o seu dia a dia, os bastidores dos trabalhos. Eu sou da época jurássica e estou em transição para uma contemporânea, para modernidade, é um processo. Porque essa molecada, eu acho que a gente tem medo de errar, Gustavo. Aí como é que faz? É um carrossel, aí pega um moleque de 7 anos e fala, vem cá, moleque, como é que faz esse negócio aí? O que é, tio? Como é que faz o negócio daqui? Ele pega o telefone, eu falei, como é que tu fez isso? Eu acho que eles não têm a responsabilidade ou o medo de errar, de fazer uma cagada. E a gente tem, né? Pra não ser fazer. Essa molecada já nasce chipado, porra. Eu com 5, 6 anos era uma criança. Uma criança de 5, 6 anos hoje era bem mais esperta que a gente. Com certeza. Pô, você vê nos aviões para ir pra cá, a mãe não tem mais saco ou paciência. 3, 4 anos eles assim, ó, num tablet. E vendo desenho. Como é que eles sabem fazer isso, cara? É engraçado. Então, eu me adaptei, porque hoje em dia falando, não existe mais comercial de televisão. Tem um ou outro comercial de televisão que você vê um artista vendendo. Sandália, bebida, agência de viagem, seja o que for. Mas a maioria está aqui. E para estar aqui, você tem que estar antenado e predisposto a aprender e saber fazer para ter seguidores. O que vende aqui, o que dá dinheiro é 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 milhões. É isso aí. Sim. Aliás, Oscar, vamos aproveitar nesse final de programa aqui, ó, passar já? Teatro. Pois é, olha Cheguei só. Agora, bicho. Pois é, 10h27. Ah, meu Deus. Teatro, troca ou não troca? Está rodando o Brasil? Troca, está rodando. Eu quero vir para Campinas, mas Campinas deve ter um problema. Eu vou falar com a secretária pessoalmente, porque eu quero trazer no ar, você para cá. Vocês são testemunha, secretária. É uma troca. Não que seja a minha peça como outras peças. Existe um circuito bacana. Por que a gente quer vir para Campinas? Porque o campineiro vai ao teatro. O campineiro gosta de teatro. Então, troca ou não troca, uma comédia divertidíssima. Fala sobre relacionamento, casais. Vale a pena trocar? Não vale a pena trocar? Dá atenção à mulher? Vale a pena ter amante? Se tem amante, como é que faz? E essa roupa suja a gente lava no palco. E não existe a quarta parede. A quarta parede é o público. Mas a gente quebra a quarta parede, a gente fala com o público e a gente escuta o público falando, pô, já passei por isso, nossa, minha amiga estava... Nossa, eu estava pensando assim, eu já fiz isso. É muito interessante. Então, troca ou não troca? Estamos agora, amanhã dia 18, último dia no Shopping Morumbi, e depois dia 3, dia 4 e dia 9 no Shopping da Moca. Dia 8 a gente está em Barueri, porque é as brechas de teatro. Eu gostaria muito de vir para Campinas, nem que fazer Vamos só um final de semana, aí. por favor. Queria agradecer a presença do Oscar Magrini, muito obrigado. Amigo, um ator consagrado. Muito obrigado e até a próxima, viu, Oscar? Obrigado mesmo, beijo, gente. Valeu. Fica com Deus. Não saiam daí, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. O melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito Fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes. Nesse momento final, nós vamos lembrar, claro, que a Blue Lord, há 10 anos, é uma referência em moda masculina e oferece um guarda-roupa completo para o homem, onde você encontra camisas, calças, polos, jaquetas, calçados e muito mais, com produtos de altíssima qualidade
reconhecidos pela excelência de seus materiais e acabamento perfeito. Visite agora mesmo a loja conceito da Blue Lord no Galeria Shopping em Campinas. Conheça de perto esse universo de peças clássicas, versáteis e atemporais. Blue Lord, grandes marcas reunidas com o melhor da moda masculina. Acesse bluelord.com.br. Fábio Said também, Hildebrando Neto e André Berenguel. Grande abraço, são alguns dos aniversariantes desta semana. E nós chegamos ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e os nossos trabalhos técnicos foram deles. Por gentileza, câmera aberta. Cadê? Olha lá! Edson Freitas na mesa de som, um grande abraço. Alan Zanelato na direção de imagens também, muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado. E eu vou esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.